Luísa Nalim, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Leda Lovato. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Olá, Cecília e Reinaldo, muito boa noite para vocês. Muito boa noite também, Cláudia Honor e Eliane, sejam bem-vindos. Vânia Assunção, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, José Ricardo, Lourdes Ogata, boa noite. Boa noite também, Leopoldina. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês também. Maria Eleusa, muito boa noite. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Natália, muito boa noite. Ercília Machado, muito boa noite. Boa noite também, Valdete. Edna Bueno, seja muito bem-vinda. Olá, Tuca, boa noite. Graças a Deus, Valdete, tudo sob controle, graças a Deus, sempre. Eveline, Roberta, Gabi, Vitor, uma boa noite para vocês também. Maria Senhora, muito boa noite. Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Michele e Gabriel Rossato, muito boa noite para vocês. Rosilda Martins, também boa noite, seja bem-vinda. Que bom, né? Que uns vão cumprimentando os outros, matando as saudades, né? Que bom. Boa noite, Wagner. Seja muito bem-vindo. E já está aqui no momento de nós fazermos a nossa prece, né? As nossas orações. O nosso pedido a Jesus, que permita que nós nos reunamos nesse instante entre nós, também juntamente com a espiritualidade, exatamente para facilitar um pouco o nosso entendimento e a compreensão das lições evangélicas. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei junto delas, né? Então que ele junto possa nos ajudar a entendermos e compreendermos estas lições. Sr. Antônio Pazotto, como sempre, muito bem-vindo. Olá, Nadia Sam, também, seja muito bem-vinda. Então vamos pedir a Jesus nesse instante a proteção, o amparo. Vamos lembrar aqui das nossas orações, se porventura tiver algum aniversariante, que ele receba aí as nossas bênçãos. Também todos aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderninho de intenções e orações,
e de modo muito particular as nossas orações para o primo do Cláudio Honor, que está participando aqui conosco, que desencarnou na data de ontem, né, em Ribeirão Preto, né, Cláudio Honor? Então que as nossas preces possam ser levadas e conduzidas até ele, as nossas energias, as nossas vibrações. Vamos vibrar, vamos rezar e deixemos que a espiritualidade faça todo esse trabalho de conduzir tudo isso que nós estamos doando, né? Isso é muito bom e importante. Boa noite também, Flávia, seja muito bem-vinda. Que nós possamos então agora, nesse instante, né, meus queridos amigos e companheiros, Oneida Alves também, boa noite, elevarmos o nosso pensamento, ou pelo menos buscar, com o nosso pensamento, as coisas belas da vida. Muitas das vezes, para identificarmos a beleza e nos elevarmos, precisamos muito da natureza, porque a natureza representa tudo aquilo que é de bom e perfeito, tudo aquilo que vem diretamente destes engenheiros celestes, que são os representantes divinos nesse planeta. Por isso, muitos de nós, quando queremos elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração, a gente busca esse contato com a natureza, mas que nós busquemos também o contato com o nosso próprio íntimo. Somos de essência divina, e no nosso íntimo está, com certeza, este DNA de Deus. E que a gente, conseguindo perceber, nós consigamos também trabalhar de modo mais efetivo para que esta vibração positiva seja uma constante na nossa vida. Para que estas vibrações, para que esta elevação não seja apenas e tão somente nesses momentos em que estejamos reunidos, mas que a gente consiga levá-las a todo momento, para todos os lugares, para todos os seres. Sintam a paz que Jesus nos endereça nesse instante. Se fortaleçam com essa paz dentro do coração e na sua mente. Distribua essa paz por todos os seus amigos, todos os seus familiares, por todos aqueles que coabitam contigo. E também que essa paz possa, acima de tudo, nos auxiliar na compreensão dos ensinamentos do Cristo, para que eliminemos eventuais preconceitos e obstáculos a todo esse processo de aprendizagem. Que a paz nos dê uma visão mais ampla da própria vida, do amor e da caridade. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz e as bênçãos do Cristo permaneçam no nosso coração e que a espiritualidade nos ajude na assimilação de todas essas informações importantíssimas para a nossa evolução. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite. Boa noite também, sou Luiz Alberto. Olá, Mariângela, muito boa noite também. Rudinei, boa noite, seja bem-vindo. Cedinha Vieira, muito boa noite também. Olá, Mariinha. O nosso companheiro, o Marquinhos Pereira, né, de Muzambinho, é um dos que fazem aniversário hoje, agora que eu estou lembrando aqui, só que já tem um tempinho que a gente não o vê aqui no nosso grupo, mas fica para ele também, né, as nossas preces e orações. Helena Oliveira, boa noite também, Helena Coelho, sejam todos bem-vindos e vamos nós para mais um momento de reflexão
em torno dos ensinamentos do Cristo e principalmente estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, identificar nas parábolas e ensinos deste mesmo Cristo tudo aquilo que a gente precisa entender e compreender para nós atingirmos o objetivo que nós mesmos nos propusemos quando aqui voltamos, quando aqui reencarnamos, e também para que os espíritos desencarnados que fazem parte desta família, que também consigam refletir em cima desses próprios ensinamentos e descobrir ou redescobrir o verdadeiro e talvez o único caminho que nos conduzirá ao Pai. Gente, fora da caridade não há salvação. Iniciamos o estudo deste capítulo na quarta-feira, fazendo a título de introdução, uma viagem principalmente pelo título. E é claro que aquilo que nos mais chamou a atenção foi justamente tentar entender e compreender o que vem a ser salvação. E que dentro deste conceito filosófico, cada um de nós vamos entender e interpretar a salvação de uma forma distinta, mas sobretudo do ponto de vista doutrinário, a gente percebe que a salvação nada mais é do que a retomada da direção que nós precisamos seguir para atingir os nossos objetivos, né? Cris Queiroz, muito boa noite também, seja bem-vinda. É isso. Valéria Cruz, boa noite também, para você, para o Robinho, boa noite Célia, Eva, Joaninha, sejam bem-vindas, Francisca. Então, nós vimos que a salvação, ou pelo menos a gente comentou, dentro dessas interpretações ou das hipóteses, que a salvação, no nosso sentir, é justamente essa retomada da direção que nós estamos dando para a nossa vida, que é automaticamente rumo à evolução, né? Dona Luzia, Luísa, boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Bem, e aí hoje a gente já vai adentrar a essas leituras. É a primeira leitura, ou o primeiro texto que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é justamente a parábola do juízo final. Gente, com certeza é um estudo muito interessante que Jesus fez. É claro, né, que a gente ainda não tem aquela condição, a gente ainda não tem aquela capacidade de adentrar na mente do Cristo para visualizar este juízo final. Já imaginaram, se a gente tivesse essa capacidade de adentrar e ter a visão do próprio Cristo com relação a esse juízo final? Nossa, seria algo maravilhoso e fantástico. Nós não temos, mas a gente pode ter, dentro da nossa limitação, uma visão também desse juízo final, e é exatamente isso que a gente está propondo para estes minutos em que aqui estaremos juntos, né? Iraci Prestupa, boa noite também, Vânia, Maria, boa noite Cidinha, sejam bem-vindos. E se me permitam, como eu disse a vocês no nosso encontro passado, vou repetir, né, melhor dizendo, para mim essa parábola do juízo final, quando a gente faz a sua leitura, ela nos remete ao capítulo anterior, principalmente por conta da resposta que os espíritos que estavam sendo selecionados deram ao responsável, ou ao Cristo, ou a este Senhor. Senhor, quando foi que vos vimos nessa situação e te socorremos? Ou, Senhor, quando foi que nós vos vimos nessa situação e não te socorremos? Especificamente neste ponto, a gente percebe que a caridade é fazer sem saber que está fazendo, ou seja, quando a gente adentra aquele automatismo, quando a caridade vai passar a ser algo tão natural na nossa vida que a gente vai fazer como se nós, por exemplo, estivéssemos respirando ou se nós estivéssemos piscando o ar. Já pensou? Fazer o bem como se fosse algo automático, sem precisar se preocupar? O nosso planeta seria maravilhoso, seria fantástico. A nossa convivência, os nossos relacionamentos não teriam nenhum tipo de problema.
vamos caminhar para isso, né? É a mesma coisa que a gente percebe hoje, principalmente em sociedades civilizadas ou pessoas civilizadas. Algumas se horrorizam e falam assim: nossa, mas ainda existe isso? As pessoas fazem isso? No seu país, na sua cidade, as pessoas fazem assim, elas agem dessa forma. Muita gente se horroriza quando ouve, e às vezes algumas questões tão simples. E imagine daqui uns anos, daqui uns séculos, ou daqui uns milênios, a gente falar isso também de caridade. Nossa, mas isso é algo tão normal. Ou quando você vai falar do orgulho, você vai falar: nossa, mas existe isso no seu mundo? Existe orgulho no seu mundo? Existe egoísmo no seu mundo? Nossa, então vocês estão muito atrasados, né? É mais ou menos isso que a gente viu no capítulo anterior. E essa parábola do juízo final, para mim, ela é um exemplo clássico exatamente deste automatismo. Mas a gente vai, vamos assim dizer, vamos trabalhar esta parábola desde o início, e se der a gente vai tocando em diversos pontos dela, que eu particularmente reputo ela como também uma das importantes e interessantes, ou de interessante interpretação. Mas, antes de nós adentrarmos efetivamente, a gente precisa entender, e aí tem um videozinho muito curto de um grande estudioso, né, principalmente da Bíblia, José dos Reis Chaves. E é lógico, ele se transformou, ele se tornou espírita, escreveu muito sobre pontos bíblicos, polêmicas de pontos bíblicos. E assistindo um videozinho dele, ele estava exatamente falando sobre o juízo final. Nós não podemos esquecer de uma das cartas de Paulo. Ele diz que todos nós sofremos ou estamos sujeitos a um juízo particular. Ele fala num juízo particular, principalmente por quê? Porque ele sabe, e assim como nós também sabemos, que nós temos justamente uma consciência. A Oneida lembrando aqui, né, até daquele exemplo da Copa, né, do mundo, né, Oneida, que os japoneses realmente pegaram, faziam a limpeza, e era algo normal e natural para eles, e coisa que para nós é realmente muito bem lembrado esse exemplo. É um automatismo que a gente que serve de exemplo para a gente entender isso, muito bem lembrado. Então, Paulo fala que todos nós, a partir do momento que ele descobre a consciência, todos nós temos juízos particulares. E nestes juízos particulares, eles podem ser feitos, gente, em qualquer momento da nossa vida. E é lógico que quando são feitos em determinados momentos, esses momentos se transformam em grandes marcos para a nossa história. Imagine alguém que passa por uma grande decepção e consegue dar a volta por cima. Ele está ali num juízo final particular, mas que vai representar para ele o início de um novo ciclo. Então todos nós estamos sujeitos a esse juízo particular. E isso é bom, interessante, por quê? Porque nós não precisamos ficar aguardando um juízo final. Não. Imaginem numa escola. Conheço pessoas, hoje mesmo estava conversando com meu filho, ele falou de um coleguinha dele, que geralmente no terceiro bimestre ele já concluiu todas as suas notas. Ele já conseguiu as notas suficientes para passar de ano, para poder ir para a próxima série. Veja, um juízo particular que ele não precisa esperar o final do ano para ele obter o resultado, se ele vai para a série seguinte ou não. Então, o que Paulo fala em uma das suas cartas, que aí eu já não sei qual, é justamente isso. Nós temos e podemos fazer esse juízo final particular em qualquer momento da nossa vida. Sobretudo quando nós deixamos para trás maus hábitos e adotamos posturas mais íntegras, posturas mais avançadas, mais evoluídas, principalmente do ponto de vista moral. Bem, dito isso, nós vamos ver que a parábola do juízo final, ela, pelo menos nos traz
o fim de um ciclo. Gente, nós não podemos, sobretudo nós que já estudamos aqui já há um certo tempo, a gente não pode pensar, a gente não pode imaginar um fim do mundo e onde o fim vai trazer consigo esse juízo e de repente, uns para a direita, outros para a esquerda, e a partir dali vai ser a glória eterna ou o sofrimento eterno. Não. Por isso, se me permitam, eu vou relembrar um poema de Godoy Paiva. Eu vou relembrar por quê? Porque nós já falamos dele aqui. É aquele poema onde, justamente, o título é o juízo final, onde a mãe estava lá e ela teria sido escolhida pelos seus atos, pelas suas atitudes, pela sua vida, ir fazer parte do grupo dos da direita que teriam a felicidade e a glória eterna. Só que nesse mesmo julgamento, Deus retira o seu filho e o coloca entre aqueles à esquerda. E entre estes da esquerda, todos mereceriam um sofrimento eterno. Por quê? Porque não cumpriram com as suas obrigações. Não praticaram os atos de misericórdia que a gente vai ver, que consta inclusive na parábola. E Deus o condena. Deus o condena ao inferno. É uma interpretação bem literal da parábola. Só que a mãe, naquele instante, intervém e fala: opa, peraí, Deus, o meu filho não é mau. Não, o meu filho sim cometeu alguns equívocos na vida, ele não é mau. E pode até ser que alguns desses equívocos foram por minha culpa. Mas ele não é mau, ele não merece o inferno. Ele precisa sim de uma segunda chance. E aí Deus vai falar para ela: não, ele teve a oportunidade. Ele teve exemplos. A senhora está aí, foi um exemplo para ele. Se ele tivesse te seguido, hoje ele estaria aí também entre aqueles que iriam para o céu. Não, Deus, mas tem alguma coisa errada, não pode. Imagina, como é que eu vou ficar lá no céu com o meu filho sofrendo? Não, está errado, não pode. Mas Deus, mas mulher, como é que vai ser? Eu não tenho como, se eu fizer isso, se eu perdoá-lo, como é que eu vou dar mérito àqueles que fizeram bem? Imagine só, quem fez o bem está lá, e quem fez o mal de repente vai para lá também, para o mesmo lugar. Eu não estaria sendo justo. Mas a mãe inconformada disse: não, eu não concordo. Então, Deus, se é assim, se é dessa forma, eu abdico do céu e vou para o inferno com o meu filho, para acalentá-lo, para diminuir o seu sofrimento. E digo mais, Deus, você agindo dessa forma, de uma coisa eu tenho certeza: o meu amor é maior do que o seu. Então, é um poema, é claro que eu fiz aqui um resumo da história, muito interessante, fantástico, que conta exatamente algo que a gente precisa analisar quando nós estamos diante desta passagem. Por quê? Porque eu não posso fazer essa interpretação literal e ter o juízo como final, ou um juízo no final dos tempos, para que na eternidade ou eu fique à direita ou eu vá para a esquerda. Absolutamente, né? Boa noite, Adair, o seu companheiro, sejam bem-vindos. Então, eu tenho que entender essa parábola do juízo final como o fim de um ciclo. Apenas e tão somente um ciclo. Por quê? Porque Deus, em sua infinita misericórdia, Ele não pode deixar filhos desamparados e principalmente relegados a um sofrimento eterno. O amor que a gente aprendeu não é perdão. A caridade que a gente aprendeu não é perdão. E como que o ser supremo, causa primária de todas as coisas, não perdoaria? Então, juízo final, como é que nós vamos entender? Final de ciclo e não final da vida. Até mesmo porque, ainda que seja no céu, uma contemplação eterna ou infinita, seria muito ociosa.
e num determinado momento nos faria sofrer. Claro, quem gosta de ficar aí só parado, dormindo, ouvindo as harpas tocando? Não, a gente sabe que nós não somos assim, muito pelo contrário, nós somos muito mais efetivos, nós somos muito mais vivos, nós temos algo dentro de nós que nos impulsiona diretamente para todo o trabalho. Então, isso não existe. Desmistificado então essa parte, tirando do juízo como sendo final, vejamos na parábola. E eu começo já trazendo para vocês uma tradução, melhor dizendo, de Carlos Torres Pastorino, logo no início desta passagem. Quando a gente pode observar no próprio Evangelho, diz que o Filho do Homem, ou quando o Filho do Homem vier em toda a sua majestade e com seus mensageiros, ele se sentará no trono de sua glória. E aí, se me permitam, Pastorino faz uma tradução um pouco diferente, e ele diz, e aí ele explica o porquê. O correto seria a seguinte forma: todas as vezes que vier o Filho do Homem em sua substância, exatamente pegando a palavra grega e trazendo para um significado, uma conceituação mais próxima daquilo que realmente representa, tá? Por quê? Porque se você falar quando o Filho do Homem vier em toda a sua majestade, o que nós entendemos por majestade? Ou, se ele vier, quando chegar, sentará no trono da sua glória. Mas, gente, Jesus pregou tanto a humildade, e você vai falar em majestade ou vai falar em glória? Então, ele diz que a tradução mais correta seria todas as vezes que vier o Filho do Homem em sua substância, e com os seus mensageiros ele sentará sobre o trono de sua decisão. Pronto. Aí a gente já começa a mudar um pouco o significado destas coisas. E, por exemplo, mais uma vez nos faz lembrar do próprio Emmanuel, quando ele coloca para nós lá no A Caminho da Luz, sobre justamente esses, ou em alguns momentos que o Cristo esteve em contato, ou pelo menos uma distância menor da humanidade do planeta Terra. Aquelas vezes que Jesus se reuniu, principalmente ali próximo ao Sol, com os seus mensageiros, na sua substância ou na sua essência espiritual, justamente para ali onde estava direcionar ou dirigir as coisas, no trono da sua direção. Por exemplo, neste fim de ciclo, como aconteceu com Capela, quando estava passando por este processo, vários capelinos, aliás, milhares de capelinos, foram recepcionados pelo próprio Cristo, que disse: espera aí que eu vou arrumar um lugar para vocês. Eu vou arrumar um local, vocês que de uma certa forma foram excluídos, porque não acompanharam o nível de ensinamento de Capela, eu vou levar para vocês para uma outra escola. E lá nessa outra escola, eu vou fazer com vocês igual Pestalozzi fez, ou igual Pestalozzi faz, ou igual Pestalozzi vai fazer, modificando ou revolucionando o sistema de ensino, porque lá vocês vão ser professores. Vocês vão chegar lá e ser professores. Então, gente, este fim de ciclo nada mais é do que isso. Essa fase de transição do nosso planeta representa muito isso que nós estamos comentando agora nesse instante. É o fim de uma série, estamos preparando para passar para outra série, ou, se nós não passarmos, né, vamos ter que repetir de ano.
E é claro que Jesus, chegando no trono da sua direção, ele vai reunir, como diz a parábola, todos os povos. Olha que interessante. Não está falando que ele vai reunir o povo escolhido. Não está falando que ele vai reunir o povo do Ocidente ou o povo do Oriente. Não está falando que ele vai reunir os brancos, os negros, os amarelos, os índios. Não, vai reunir todos os povos, ou vai reunir todas as nações. Jesus tinha dito isso lá atrás, exatamente para quebrar um pouquinho aquela arrogância dos judeus por acharem que era o povo escolhido e que só eles se salvariam. Por isso que é interessante este texto, e Kardec coloca este texto para abrir os comentários ao capítulo 15 do Evangelho: fora da caridade não há salvação. Ele já vai destruindo e jogando por terra essa questão de fora da igreja não há salvação, ou fora de determinado povo escolhido, não. Já joga por terra. Então a parábola, ela é bem representativa daquilo que a gente está falando. E reunindo todos os povos e nações, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Aqui não podemos esquecer a cultura do povo naquela época. Jesus precisava utilizar uma linguagem que eles conseguiam entender, que eles conseguiam assimilar. Eram agricultores, eram pastores, então tinha que ter essa forma alegórica de comparação. Mas, gente, não é mais do que uma figura de linguagem para dizer que uns ficariam à direita e outros ficariam à esquerda. Porque com certeza naquela época eles também separavam determinados animais, determinados tipos, principalmente para algumas coisas. E aí ele vai se voltar no trono da sua direção, se volta para os que estão à sua direita e diz: vinde a mim, benditos. E já volta para depois os que estão à sua esquerda, que a gente vai trabalhar junto: afastai-vos de mim, vocês que não cumpriram com a sua tarefa, a sua missão. Parentesco espiritual e parentesco corporal que nós vimos. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, opa, esses vão para a direita. E aqueles que ainda não fazem, eles precisam aprender, ficarão à esquerda, porque vai ter que ter outros professores para tentar ensiná-los. Ou quando eles se colocarem na condição de professores, eles vão entender melhor. Porque, gente, quem que é professor hoje aqui no nosso planeta? Professor nada mais é do que aquele que estuda antes, que consegue entender e aprender antes e depois repassa. Claro que em algumas atividades vão precisar de um diploma, ele tem que percorrer uma trajetória, mas para a vida não é necessário. Para a vida é o aprendizado, e você tendo esse aprendizado, ainda que não tenha colocado ou não consiga colocá-lo em prática, você tem condições de ser professor. Quando você vai ensinar, muitas das vezes você é chamado à razão, é chamado a si, e aí você desperta: opa, eu estou fazendo errado. Quando você percebe que aquele que está te ouvindo, que aquele que está te acompanhando, ele está realmente, você automaticamente tem essa tendência de mudar. Então, por isso que vai haver essa separação, por isso que vai acontecer esse ciclo, e por isso que vão para uma outra escola, para terem essa oportunidade e também concederem a oportunidade. Certos? Então, quando tiver essa separação, o que Jesus vai dizer para ambos os grupos? É aquilo que a gente pode chamar, Pastorino fala isso também, obras de misericórdia. Porque, resumindo, o que Jesus fez? Ele disse que, vocês que alimentaram os famintos, que deram de beber àqueles que tinham sede, que vestiram aqueles que estavam nus, que assistiram aos enfermos, que visitaram os presos. Vejam, são expressões, no meu ver, também simbólicas. Claro, se eu perguntar para vocês aqui, o que vocês entendem por alimentar os famintos? Gente, alguns de vocês vão dizer, realmente dar comida para quem está sentindo fome.
Mas espera aí, a gente só sente fome de comida? Nós não sentimos fome de carinho? Nós não sentimos fome de conhecimento, de informação, de aprendizado? Nós não sentimos fome, por isso participamos de alguns banquetes morais? Então, alimentar os famintos é muito mais amplo e complexo do que apenas e tão somente dar um pedaço de pão para quem tem fome. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui não, porque claro, poderíamos inclusive avançar horas e horas tentando trabalhar nisso. A mesma coisa, quem tem sede, ou quem está nu, quem está sem roupa. Não necessariamente que o sem roupa significa ser, mas muitas das vezes falta justamente aquele aconchego, aquele agasalho, aquele abraço. A pessoa pode estar ali até de capuz, pode estar de blusa e tudo, mas ela se sente totalmente sem roupa quando lhe falta este calor humano. Inclusive tem uma companheira nossa que contou-me já sobre sonhos mais ou menos nesse sentido. E por que não buscar um significado para esse fato de estar nu, muitas das vezes faltando justamente esse aconchego? Veja, a parábola é algo fantástico. Por quê? Porque ela vai nos dando todo este simbolismo, né? Olá, família Dantas, muito boa noite para vocês. Estava aqui pensando e já sentindo falta de cumprimentá-los. Então, Jesus vai dizer, se vocês fizeram isso, ficam para o lado de cá. Por quê? Porque vocês conseguiram entender, vocês conseguiram aprender, vocês conseguiram assimilar. Então, vocês podem dar uma sequência e aí eu vou começar a passar conhecimentos e informações novas para vocês. Agora, para os outros, se vocês não fizeram isso, vocês precisam aprender. Por quê? Porque senão vocês não vão conseguir assimilar as coisas novas. E a gente precisa buscar novidade, mas para eu buscar novidade, as coisas antigas têm que estar tudo resolvidas e solucionadas. E aí entra a questão, mas Senhor, quando foi que vos vimos nessa situação? Opa, todas as vezes que fizeste isso a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Ou todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes, vocês deixaram de fazer a mim. Exatamente por quê? Porque todos nós somos um. Todos nós estamos inseridos em Deus, fomos criados por Deus. E exatamente nesta unidade, nós não podemos deixar de ajudar uns aos outros. Vocês imaginem só, com esses trilhões de células que nós temos no nosso corpo, deixa de ajudar uma, deixa de conservar uma, deixa de resolver o problema de uma, como você vai atrapalhar muitas das vezes a harmonia de milhões. Uma célula defeituosa ali no seu estômago ou ali no seu intestino, ela pode principalmente contagiar outras e automaticamente fazer com que você perca inclusive a sua vida material. Então não tem como nós descuidarmos, e é isso que Jesus está falando. Ou por que não dizer, né, que a avareza, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, são justamente esses cânceres da humanidade que precisam ser retirados para que os órgãos funcionem perfeitamente. E chega no final do ciclo, se eu não tirar este câncer, eu posso adoecer a humanidade inteira. Então, peraí, vamos tirar, vamos trocar, né? A Nadisan lembrando também a questão do carro, sim, uma peça ruim no carro, daqui a pouco, tudo vai descontrolar, desequilibrar e o carro provavelmente vai parar de funcionar, né? Lisete França, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, nós precisamos entender e interpretar esta parábola, pegando essas obras da misericórdia e eliminando automaticamente avareza, egoísmo, vaidade, comodismo e etc. É isso que a gente entende, é dessa forma que nós interpretamos esta parábola do juízo final. A parábola em si é fácil até de decorar, né? Muito tranquila, mas ela tem uma profundidade imensa. Aí, nem dentro destas palavras, dessas frases, dessas expressões, destas ideias, porque acima das palavras nós temos as ideias.
e que a gente consiga, pois, assimilar bem essas lições. Por isso, agradeço mais uma vez a vocês pelo carinho, pela oportunidade. Agradeço-vos por participarem conosco. Estamos chegando no final de semana, mais um período, maior de reflexões e sem muitas informações, para que no nosso próximo encontro estejamos preparados para novos ensinamentos. Lógico, sob o comando dessa espiritualidade maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês, muita paz, tenham um ótimo final de semana, que Jesus se faça sempre presente no coração de vocês e que vocês abram as portas para Ele.